Há capítulos da Bíblia que parecem ferir e curar ao mesmo tempo, e Isaías 53 é um deles. Poucos textos carregam tamanha dor e glória misturadas. Logo na primeira linha, o profeta pergunta: quem creu na nossa pregação? E essa pergunta ainda corta o silêncio dos séculos, porque crer nesse capítulo é encarar o próprio orgulho humano sendo desfeito diante do servo sofredor, aquele que venceu não com força, mas com entrega. Spurgeon chamava Isaías 53 de o Evangelho em miniatura, e com razão. Ali estão o sangue, a cruz e o cordeiro que se deu por nós. Se essa verdade toca o seu coração, inscreva-se agora no canal e continue mergulhando nesse mistério que revela o preço da redenção e o poder do amor que se fez sacrifício. Esse texto não é apenas poesia ou metáfora, é o relato do homem de dores, moído pelas transgressões, que enfrentou a cruz para garantir nossa justificação. Ele não foi apenas exemplo de humildade, mas nosso substituto legal diante de Deus, carregando em si o castigo que nos traz a paz. Não se trata de religião morta ou ritual vazio, mas da vida eterna conquistada pela glória após a dor. O desafio é simples e ao mesmo tempo profundo: deixar que Isaías 53 quebre nossas defesas e revele que o cristianismo autêntico não é feito de espetáculos, mas de redenção. A cada linha desse capítulo, somos convidados a enxergar a beleza do sofrimento de Cristo, não como derrota, mas como triunfo eterno. E é justamente essa viagem que vamos fazer juntos daqui em diante. Isaías abre o capítulo com uma provocação que atravessa gerações. Quem realmente acreditou nessa mensagem? Não é que o povo fosse ignorante das Escrituras. Eles sabiam os rituais, frequentavam o templo, mas faltava-lhes fé verdadeira. O profeta denuncia um problema que não é externo, mas interno: o orgulho humano que rejeita o quebrantamento exigido pela cruz. Se pensarmos bem, isso não é distante da nossa realidade. Quantas vezes ouvimos o Evangelho e preferimos tratá-lo como algo simbólico, sem deixar que ele confronte nosso coração? Isaías 53 mostra que o problema não é de falta de informação, mas de resistência. E convenhamos, quem gosta de ouvir sobre sofrimento vicário, sangue e arrependimento? A mensagem continua sendo pedra de tropeço. Charles Spurgeon lembrava que não basta ouvir sermões eloquentes ou colecionar livros devocionais. É preciso se deixar ser moído pelas transgressões junto com Cristo, reconhecendo nossa falência espiritual. Isso dói, mas é justamente nesse lugar que nasce a fé verdadeira. O servo sofredor não veio para massagear o ego, e sim para crucificá-lo. Por isso, a pergunta de Isaías ecoa hoje como um exame pessoal. Será que cremos mesmo na pregação ou apenas no que ela pode nos oferecer de imediato? Essa dúvida saudável nos coloca diante do mistério do Evangelho, que exige humildade para admitir que sem o Cordeiro não há redenção. E o próximo ponto vai deixar isso ainda mais evidente. Quando Isaías descreve o servo sofredor, ele quebra todas as expectativas humanas sobre o que seria um Salvador. Não havia nele aparência que atraísse, nada de prestígio, nada que alimentasse o orgulho humano. O escândalo do Evangelho começa aí. Em vez de um rei triunfante aos olhos do mundo, surge um homem de dores, marcado pelo quebrantamento. Essa mensagem ainda hoje soa ofensiva. Vivemos em uma cultura que idolatra sucesso, estética e poder, mas a cruz mostra que a verdadeira redenção vem pelo sofrimento vicário e não pela exaltação humana. O Cordeiro se apresenta em silêncio, sem autopromoção, e isso desmonta nossas pretensões religiosas. É um choque frontal com o nosso desejo de glória sem dor. Charles Spurgeon dizia que muitos rejeitam o Cristo porque não conseguem lidar com sua humildade. Eles querem um Messias que legitime o orgulho humano, não um que os convoque ao arrependimento. Mas Isaías 53 revela justamente o contrário. A glória após a dor é o caminho de Deus,
não o espetáculo religioso. O escândalo está em aceitar que a fraqueza é o palco da graça. E se olharmos para a nossa vida prática, veremos o quanto resistimos a esse chamado. Queremos bênção sem cruz, justificação sem sangue, consolo sem quebrantamento. Mas a mensagem do Evangelho não muda. A vitória vem pelo caminho do servo sofredor, e esse escândalo é apenas a porta de entrada para entendermos a profundidade da substituição que Cristo realizou. Isaías 53 deixa claro: Cristo não veio apenas para ensinar boas práticas morais, mas para assumir nosso lugar de forma judicial. Ele foi moído pelas transgressões, carregando em seu corpo a culpa que era nossa. A cruz não foi teatro, mas tribunal. Não foi símbolo apenas, mas realidade de condenação substitutiva. O inocente condenado para que os culpados fossem livres. Muitos gostam de ver Jesus apenas como um grande mestre de humildade e amor, mas o Evangelho não para aí. O coração da mensagem está na substituição. Ele se entregou como cordeiro em silêncio, aceitando o sofrimento vicário em nosso lugar. Esse é o mistério do Evangelho que gera arrependimento e fé verdadeira, porque nos tira qualquer mérito. Charles Spurgeon dizia que se Cristo fosse apenas exemplo, nós estaríamos ainda mais condenados, pois falharíamos em imitá-lo. Mas porque ele é substituto, temos redenção real. Não é sobre tentar ser bonzinho, mas sobre confiar no sangue derramado que justifica o pecador. Isso é escandaloso, mas profundamente libertador. Por isso, olhar para a cruz significa entender que não é a nossa obediência que nos salva, mas a obediência perfeita do homem de dores entregue em nosso lugar. É esse quebrantamento que abre espaço para a verdadeira justificação. E claro, essa entrega radical já aponta para o próximo ponto, a rejeição que ele enfrentou ao assumir esse caminho. Isaías descreve o servo como raiz em terra seca, sem beleza ou prestígio que o tornasse atraente. Essa imagem revela a rejeição que ele enfrentou desde o início. O mundo não o desejou, a religião não o reconheceu. A glória não estava na aparência, mas no propósito escondido atrás do sofrimento vicário. E isso ainda confronta nossa tendência de julgar pelas aparências. O orgulho humano busca líderes carismáticos, vozes poderosas, símbolos de poder. Mas o Cordeiro veio em humildade, quebrantado, assumindo o caminho da cruz. Isso não apenas decepcionou expectativas, mas também expôs corações. A rejeição do servo mostrou que o problema não estava nele, mas na cegueira dos homens diante do mistério do Evangelho. Charles Spurgeon costumava dizer que muitos querem Cristo coroado, mas não crucificado. Querem sua glória, mas não o seu sangue. E é justamente por isso que Isaías 53 é tão atual. Ele denuncia uma espiritualidade que busca prestígio, mas foge do arrependimento. O servo rejeitado nos lembra que a fé verdadeira nasce no escândalo da cruz. Quando pensamos nisso, percebemos que a rejeição não foi apenas histórica, mas continua viva hoje. Quantos ainda tratam o Evangelho como algo sem valor, porque não brilha segundo os padrões do mundo? Contudo, é nesse cenário de rejeição que a redenção se revela ainda mais grandiosa. E esse contraste se aprofunda no próximo ponto. O servo não apenas rejeitado, mas também chamado de homem de dores. Isaías chama Cristo de homem de dores, alguém que não só enfrentou a dor, mas a tornou sua companheira constante. Ele conheceu o sofrimento de perto, não como teoria, mas como experiência vivida. Foi rejeição, foi quebrantamento, foi o peso da cruz e o silêncio diante da injustiça. Esse título mostra a profundidade do sofrimento vicário que ele escolheu carregar por nós. O curioso é que, ao contrário do que poderíamos imaginar, esse contato íntimo com a dor o tornou ainda mais próximo de nós. Quem já chorou em secreto sabe como é difícil encontrar alguém que entenda de verdade. Cristo entende. Ele não oferece consolo genérico, mas um consolo nascido da própria experiência.
Isso dá sentido ao mistério do Evangelho, a glória após a dor. Charles Spurgeon dizia que, se você quiser encontrar conforto em tempos de angústia, vá até o homem de dores, porque ele sabe exatamente como segurar uma alma aflita. Essa consciência nos convida a abandonar o orgulho humano e a aprender a enxergar redenção onde o mundo só vê tragédia. A cruz prova que até o sofrimento pode ser transformado em instrumento de vida. E é aí que surge um desafio prático: aprender a confiar em Deus, mesmo quando a vida parece ser uma terra seca. Se o servo sofredor foi moído pelas transgressões, é porque até a dor tem um propósito redentor. E no próximo ponto, veremos como até o silêncio dele diante da injustiça se transformou em ensino eterno. Isaías mostra o servo sofredor sendo levado como cordeiro ao matadouro, e mesmo diante de acusações injustas, ele permaneceu em silêncio. Esse silêncio de Cristo não era covardia, mas obediência plena ao Pai. Ele poderia ter chamado legiões de anjos, poderia ter se defendido com palavras poderosas, mas preferiu a submissão. Ali está o maior exemplo de humildade e fé verdadeira. É curioso pensar como, em nosso orgulho humano, achamos que sempre precisamos ter a última palavra. Queremos responder, justificar, vencer discussões. Mas o Cordeiro nos ensina que há poder no silêncio. O quebrantamento dele mostra que a redenção não vem do barulho, mas da entrega. Esse mistério do Evangelho nos desafia a calar para ouvir a voz de Deus. Charles Spurgeon dizia que muitas vezes os cristãos se perdem tentando provar seu valor em debates e esquecem que a cruz venceu não pela argumentação, mas pelo sangue derramado. Cristo ficou calado, e esse silêncio ainda ecoa como vitória. O sofrimento vicário não foi um acidente, mas um plano divino executado em silêncio e obediência. E se aplicarmos isso à vida prática, veremos o quanto precisamos aprender. Quantas vezes, em meio a conflitos, não seria mais sábio escolher o silêncio do Cordeiro em vez da defesa desesperada? Esse ensino é desconfortável, mas transformador. E é exatamente por essa entrega radical que ele foi contado entre os transgressores, como veremos no próximo ponto. Isaías descreve o servo sofredor sendo contado entre os transgressores, assumindo juridicamente o lugar dos pecadores. Ele, que nunca pecou, foi colocado no mesmo nível dos criminosos, como se fosse culpado. Esse é o ápice da substituição. O inocente tratado como culpado, para que os culpados pudessem ser tratados como inocentes. Um verdadeiro escândalo da graça. Esse detalhe revela o sofrimento vicário em toda a sua intensidade. Cristo não apenas morreu, mas foi identificado com o pior da humanidade. O Cordeiro que tiraria o pecado do mundo foi visto como mais um entre os ímpios. Isso desmonta nosso orgulho humano, porque mostra que a redenção não foi barata. Foi conquistada ao preço de sangue, rejeição e vergonha pública. Charles Spurgeon dizia que, embora Jesus tenha sido numerado entre os transgressores, Deus cuidou até dos detalhes do seu sepultamento, garantindo honra na morte. Isso nos lembra que, mesmo no vale mais sombrio, a soberania divina permanece intacta. Nada escapou ao plano eterno do Pai. O mistério do Evangelho está justamente nesse equilíbrio, humilhação e glória entrelaçadas. Quando entendemos isso, o chamado fica claro. O arrependimento não é opção, é resposta inevitável. Se ele foi contado entre os pecadores, é para que pudéssemos ser contados entre os justificados. O que parecia derrota se revela como a maior vitória. E esse paradoxo fica ainda mais profundo ao olharmos o próximo ponto. O prazer do Senhor em moê-lo. Poucas expressões chocam tanto quanto esta. Ao Senhor agradou moê-lo. À primeira vista parece cruel, mas Isaías mostra que não se tratava do sofrimento em si, mas do resultado eterno que dele viria.
O Pai se agradou da obediência perfeita do Filho, do silêncio do Cordeiro, do quebrantamento que abriu o caminho da redenção. A cruz foi triunfo, não tragédia. O orgulho humano não consegue entender isso, pois enxerga apenas dor e injustiça. Mas o mistério do Evangelho é que Deus transformou a cruz, instrumento de morte, em fonte de vida. O sangue derramado se tornou o preço da justificação. Cristo foi moído pelas transgressões, e esse esmagamento produziu frutos de fé verdadeira para multidões. Charles Spurgeon lembrava que se o Pai se alegrou, foi porque via além da cena cruel do Calvário. Ele via a glória após a dor, o fruto da obra consumada. A obediência de Cristo agradou ao Senhor, porque garantiu a salvação de muitos. Não foi sadismo divino, mas prazer no cumprimento perfeito do plano eterno de amor. E aqui está o convite para nós: aceitar esse paradoxo e viver em arrependimento sincero. Se Deus se agradou do sacrifício, então não existe outro caminho de justificação fora da cruz. Esse prazer divino nos lembra que não fomos salvos por acaso, mas por um propósito eterno. E no próximo ponto veremos a beleza prática desse resultado, a justificação dos culpados. Isaías afirma que o servo justo justificará a muitos. Isso vai além do perdão. Significa uma declaração legal de inocência diante de Deus. A cruz não apenas removeu a culpa, mas transferiu a justiça de Cristo para aqueles que creem. Esse é o coração do mistério do Evangelho. A substituição perfeita que transforma culpados em justificados. O orgulho humano resiste a essa ideia, porque preferiria conquistar a própria salvação por méritos. Mas a verdade é que fomos incapazes de pagar nossa dívida. Só o sangue do Cordeiro poderia nos purificar e abrir caminho para a redenção. O quebrantamento diante dessa realidade nos conduz ao arrependimento, a única resposta coerente a tão grande graça. Charles Spurgeon dizia que a justificação é como uma troca eterna. Cristo tomou sobre si a nossa condenação, e nós recebemos sua perfeita obediência. Não há meio termo, nem segunda via. A fé verdadeira nasce quando aceitamos que nada temos a oferecer além da nossa falência espiritual. E é justamente aí que a cruz brilha como esperança inabalável. Na prática, isso significa viver sem o peso da culpa, mas também sem o orgulho de pensar que merecemos algo. A justificação nos torna livres para servir, amar e caminhar em humildade. E esse contraste com a superficialidade da igreja moderna prepara o terreno para o próximo ponto. Como o esquecimento dessa verdade tem moldado a espiritualidade atual. Isaías 53 expõe uma verdade incômoda. A igreja, muitas vezes, esquece o caminho do servo sofredor e prefere o brilho do triunfalismo. Busca estética, prosperidade e espetáculo, mas deixa de lado a cruz, o sangue e o quebrantamento. Esse esquecimento é perigoso, porque remove o coração do Evangelho e coloca no centro o orgulho humano disfarçado de fé. O mistério do Evangelho não está em palcos iluminados, mas no silêncio de Cristo, no sofrimento vicário que trouxe redenção. Quando a igreja tenta pular direto para a glória sem passar pela dor, ela ignora que só existe glória após a dor. Sem cruz, não há justificação. Sem arrependimento, não há fé verdadeira. E sem sangue, não há vida. Charles Spurgeon alertava contra esse desvio já no seu tempo. Ele dizia que o evangelho da cruz nunca seria popular, porque confronta o ego humano. Mas também insistia que é justamente essa mensagem que salva, não outra. Isaías 53 continua sendo o lembrete de que não podemos trocar a raiz em terra seca pela busca de aplausos. E aqui fica a provocação. Será que estamos vivendo um cristianismo moldado por Isaías 53 ou por uma cultura de conforto e espetáculo? A resposta não é simples, mas necessária. Esse confronto nos prepara para enxergar que, apesar da dor e da rejeição, o final da história não é derrota.
O próximo ponto mostra que o servo colheu, sim, glória após a dor. Isaías encerra o capítulo mostrando que o servo, depois de todo o sofrimento vicário, veria o fruto do seu trabalho e ficaria satisfeito. A cruz não foi o ponto final, mas o caminho para a exaltação. O homem de dores, rejeitado e moído pelas transgressões, agora recebe glória após a dor. É o paradoxo divino, humilhação seguida de triunfo eterno. Esse detalhe é fundamental, porque mostra que o sofrimento não foi em vão. A redenção conquistada pelo sangue do Cordeiro gerou uma colheita incontável. O quebrantamento do servo trouxe justificação para muitos, e essa vitória permanece se multiplicando até hoje. O silêncio de Cristo se transformou em canção de vitória para aqueles que creem. Charles Spurgeon dizia que quando Cristo olhou para a cruz, viu além dela, viu cada alma redimida, cada arrependimento genuíno, cada fé verdadeira surgindo. Isso lhe trouxe alegria no meio da dor. A glória após a dor é a prova de que o plano divino nunca falhou, mesmo quando parecia derrota aos olhos humanos. E aqui fica a esperança prática. Se o servo venceu pela obediência, nós também podemos caminhar pela fé, mesmo em meio à rejeição e sofrimento. O mistério do Evangelho garante que nenhuma lágrima é desperdiçada quando entregue a Deus. E assim, concluímos a jornada por Isaías 53, um capítulo que continua a confrontar e consolar gerações. Chegamos ao fim da nossa jornada por Isaías 53. Mas talvez o verdadeiro começo esteja agora em suas mãos. O que você vai fazer com a mensagem do servo sofredor? Continuará vendo a cruz como símbolo distante ou permitirá que o sangue derramado transforme sua vida em arrependimento e fé verdadeira? Essa decisão não é apenas teológica, mas prática. Como você reage ao quebrantamento? Como lida com a rejeição e com o silêncio de Cristo diante da injustiça? O mistério do Evangelho exige que cada um de nós olhe para a cruz e responda com humildade. Não basta admirar, é preciso se render. Charles Spurgeon dizia que Isaías 53 é um espelho. Nele vemos tanto o horror do nosso pecado quanto a beleza da redenção. Você tem olhado para esse espelho com sinceridade ou tem preferido desviar os olhos? A justificação dos culpados não é automática. Ela é recebida por quem crê e se arrepende de verdade. E se esse conteúdo falou ao seu coração, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você continuará recebendo reflexões que fortalecem sua fé e apontam sempre para a cruz. A pergunta que fica é: está disposto a abraçar a glória após a dor?